Caso você esteja procurando suplementos de qualidade, whey protein, creatina, inclusive roupas, tá? Tem uma segunda pele aqui da Growth que é muito top. Caso você queira inclusive ficar idêntico ao Kaique, cara, utilize o cupom Carlos, que é garantido que você vai ficar, beleza? Agora vamos pro vídeo. Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos Analista aqui. Pessoal, o show de amanhã vai entrar pra história. Nunca mais veremos novamente um cara que foi 6 vezes campeão da Classic Physique, um ex-campeão da 212 e o atual top 4 da Open se enfrentando no mesmo palco. Isso com certeza vai ser histórico. E é o seguinte, mesmo o Martin Fitzwater sendo o franco favorito a vencer esse show, sem dúvidas o nome do Ciban é o que mais traz hype para esse evento e principalmente mais dúvidas. As opiniões estão muito divididas em relação ao que se pode esperar do Ciban nesse Prague Pro. Será que tem como ele ganhar esse show? Será que ele vai ficar pequeno? Será que vamos ver o Ciban de fato no seu prime? Quais são os pontos de vantagens e, claro, né, também os pontos de desvantagens dele em relação a um confronto direto com esses caras de outras categorias? É justamente por isso, cara, por essas dúvidas, tá, que eu decidi fazer esse vídeo aqui bem detalhado para vocês entenderem, né? Eu vou tentar passar aqui minha visão, tá certo? Do que esperar nesse confronto de amanhã. E a primeira coisa que eu preciso falar com vocês é sobre encaixe de jogo. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre falo sobre isso, sempre. E eu vou te dar um exemplo, tá? Sabe o Stephanie Matala? O Dino francês, né? Então, hoje ele é sem dúvidas um dos caras mais impressionantes do bodybuilding quando o assunto é ventre muscular. O cara parece, velho, que foi modificado para ter aqueles ventres musculares tão assim perfeitos pro bodybuilding, sabe? E esse aqui é o Stephanie Matala fazendo o mais musculoso ao lado do Andrew Jack. E quero lembrar uma coisa, tá? Aqui estamos falando de um Classic e de um Open. O Stephanie estava com aproximadamente 100 quilos, próximo ali do peso limite dele na Classic, e o Andrew estava com aproximadamente 135 quilos, ou seja, 35 quilos a mais. Não me diga! Tem diferença de volume? É claro, mas as qualidades do Stephanie, como por exemplo o peitoral largo, muito estriado e denso também, os ombros mais arredondados, os braços até mais preenchidos, né, por conta da projeção e do comprimento da cabeça lateral do tríceps dele, faz com que ele fique muito bom ao lado do Andrew. Ele fica mais harmonioso e até mais completo. Não tô falando que ele tá mais volumoso, no sentido bruto da palavra, entendeu? Mas parece que ele tá mais preenchido. Agora, esse aqui é o momento que ambos fazem um duplo bíceps de frente, cara. A diferença, ainda mais se a gente lembrar, né, de como os dois ficaram ali no mais musculoso, é ridícula, cara. O Andrew, ele tá parecendo um Transformer aqui ao lado do Stephanie Matala. E isso, inclusive, vale também para quando os dois ficam parados, né? Principalmente de costas, tá? E por quê? Porque aqui entra a principal característica que faz o Andrew ser diferenciado, a estrutura. E em poses que você consegue ver a estrutura dele, você percebe a real diferença que há entre os dois. Quando nós olhamos para a pose de mais musculoso, que no caso foi a primeira, estamos falando de uma pose onde as muscle bellies, os ventres musculares, é o ponto principal, é o que mais importa na pose. Então, quanto mais arredondado você for, mais preenchido em relação ao comprimento ali das suas muscle bellies, melhor você vai ficar naquela pose, porque aquela pose valoriza tais características. E é por isso que um cara como o Phil Heath, que não tinha uma boa estrutura, mas tinha uma das melhores genéticas para formato muscular, ficava um absurdo naquela pose. E não somente nessa pose, né, mas como também, por exemplo, o peitoral de lado. Ou seja, o Stephanie, ele tem a vantagem em poses que valorizam os formatos musculares e o Andrew, por sua vez, em poses que valorizam a estrutura dele. E a diferença que fica entre os dois nessas duas poses é puramente encaixe de jogo. E com o Martin e o Ciban, o encaixe de jogo também vai ser algo muito claro. Inclusive, podemos imaginar o seguinte, tá? O Ciban, ele é o cara que tem vantagens em poses que valorizam a estrutura dele, correto? Já o Martin é o cara do formato muscular. O Ciban poderia ter um começo muito forte pelo seguinte motivo: o duplo bíceps de frente, a expansão de frente e o peitoral de lado dele são fenomenais. E eu falo que ele poderia ter um começo muito forte porque é o seguinte: mesmo que o Martin seja o cara do formato muscular, ele vai com certeza tira muito do brilho do Ciban na primeira pose. O duplo bíceps de frente do Martin é fenomenal e é extremamente preenchido. Ele é muito denso nessa pose. Tem uma diferença muito considerável entre ele e o Ciban. Carlos, espera aí, cara. Eu olho essa comparação aqui e eu não consigo ver isso, mano. Tem algo de errado. Vamos lá, tá? Primeiro, vocês viram como o Mike Sommerfeld ficou ao lado do Ciban?
Eu sei que tem muitos fãs que não querem ver isso, que só vão ver isso daqui a alguns anos, quando olhar pra trás, né, tiver ali vendo a retrospectiva do Saban e vão perceber, caraca, mano, o Mike ficou bem demais, né, aqui. Mas, cara, é fato, tá? Ele ficou tão bem nesse duplo bíceps de frente ao lado do Saban, tão bem que dá pra dizer que sim, que ele ficou até melhor nessa pose. Inclusive o Tyler, que foi o árbitro central, não, árbitro central não, tá? Ele foi um dos árbitros principais ali, né, claro, ele disse que ele venceu ele nessa pose. Eu particularmente dei empate, tá? Porque mesmo que o Mike, ele pareça mais emblocado no geral, o Saban, ao meu ver, ele tinha uma vantagem no nível de condicionamento nas pernas. Só que o ponto aqui é, e também, claro, né, uma dorsal ali um pouco mais baixa, mais arredondada. Só que o ponto aqui é, imagina um cara que sabe fazer vácuo, tem uma linha excelente nessa pose, da mesma altura do Mike também, porém com 10 quilos a mais. Esse é o caso do Martin. Nessa comparação aqui talvez não fique tão nítido, porque mesmo que esteja excelente essa montagem aqui, tá certo? É só de lado que dá pra ter uma noção mais real e mais nítida. Porém, se a gente prestar atenção, dá pra perceber isso sim, tá? Olhando mais próximo, cara, presta atenção como o braço do Martin, ele é muito mais volumoso que o do Saban. Ele é mais denso, mais cheio. Inclusive, né, o tríceps, ele percorre uma distância maior. A largura da dorsal do Martin também é excelente, ou seja, mesmo que o Saban seja superior, ele ainda não vai ter tantas vantagens absurdas assim em relação ao V-taper. Ainda mais se levarmos em consideração que o Martin tem uma cintura muito fina no vácuo. E na parte inferior é que a diferença se mostra muito clara. Temos uma perna muito aprofundada em relação à separação dos ventres musculares em relação aos dois, tá certo? Isso é fato, mas a diferença principal é na largura do vasto medial e do vasto lateral. O arredondamento, cara, do vasto medial e do vasto lateral do Martin é bizarro e pessoalmente isso vai fazer muita diferença. É claro, tá? Eu não me esqueci que aqui estamos falando do Saban depletado, obviamente menor do que ele vai chegar agora no Prag Pro, né? Só que é o seguinte, cara, o volume adicional que o Saban vai colocar vai fazer ele ficar melhor no duplo bíceps de frente, com certeza, tá? Mas ganhar eu acho difícil, porque o Saban mais preenchido dificilmente vai colocar volume no vasto lateral de uma maneira tão absurda assim para superar o do Martin. E também eu não acredito que ele vá colocar tanto volume assim de braço ao ponto de fazer um confronto com o Martin nessa região e a diferença não ficar tão clara. Mas a diferença desse peso adicional que o Saban vai colocar vai ficar um pouco mais presente nas próximas poses. Primeiro que na expansão de dorsal de frente eu nem preciso me alongar muito. O Saban, ele vai ganhar de uma maneira tranquila, o frame dele é fenomenal, a entrega da pose também é de uma perfeição absurda e os adversários principais também têm fraquezas bem expostas. Por exemplo, o Martin, ele não tem mobilidade o suficiente para expandir a dorsal dele de maneira correta e mesmo quando ele consegue, a dorsal dele não tem a mesma largura que se apresenta no duplo bíceps de frente, até porque ele não consegue fazer um vácuo nessa pose. O Royce MD já é um caso diferente porque é o seguinte, ele já encaixou essa pose algumas vezes de uma maneira incrível, entendeu? Com as pernas mais juntas, um estilo mais clássico, né? Uma expansão muito boa, um posicionamento também excelente ali dos ombros, trapézios bem encolhidos, as mãos também ali bem posicionadas, sem muita dificuldade para segurar a pose, só que hoje, infelizmente, é quase o oposto. Ele parece que fica bem desconfortável quando está executando a pose, ele deixa as pernas muito abertas, o que prejudica ainda mais a proporção com a parte superior, e infelizmente ele não traz uma densidade tão boa no peito, nem um bom controle abdominal. Então, ao lado do Saban, teria uma diferença bem considerável em relação à harmonia da pose, em relação a como essa pose é entregue. Já o Shaun Clarida era muito bom nessa pose lá em 2023, ele era bem preenchido e com pernas boas, tá? Mas é nítido que a diferença que tinha quando ele ficava ao lado de um cara mais largo, como por exemplo o Keone Pearson, o deixava muito apagado. Então imagina agora ele com as pernas menos volumosas e ao lado de um cara com um frame absurdo como o Saban. É muito improvável que o Shaun Clarida fique bem ao lado do Saban nessa pose. E por incrível que pareça, na próxima pose, no peitoral de lado, a estrutura do Saban também acredito que vai roubar a cena. Lembra que eu te falei que no peitoral de lado, quem é mais arredondado geralmente tem mais vantagens? Isso é fato, mas o Saban, cara, ele consegue ser tão cirúrgico nessa pose que ele consegue fazer com que essa pose seja mais sobre estrutura do que formato muscular. Quem acompanha o canal sabe qual é o truque aqui, né? O Saban, ele usa a largura e a projeção absurda de dorsal que ele tem para ocupar mais espaço, ou seja, ele coloca a estrutura dele para jogo numa pose que deveria ser, né, entre aspas, majoritariamente visada o preenchimento, o arredondamento das muscle bellies, e aí o resultado é simplesmente uma pose que aniquila qualquer adversário
que até então ele enfrentou, né, cara? O cara fica enorme, muito largo, muito detalhado, é de fato uma combinação muito difícil de ser batida. Tem duas montagens bem da horas aqui, tá, pessoal? Tem essa primeira aqui que é da QG e fica nítido, né, cara, como os detalhes do Ciban na lateral da perna, no glúteo, no peito, faz uma diferença absurda e consegue camuflar demais a diferença de volume que há entre os dois. Afinal, do que adianta volume se esse volume não é lapidado? Já nessa outra comparação que foi feita pela XR Productions, cara, página absurda de boa, dá pra gente ter uma noção perfeita da diferença que há nos dois. Claramente o Martin é mais arredondado, mais volumoso, mas a estrutura, o jeito que o Ciban executa essa pose e levando em consideração que para esse Prag Pro ele vai chegar mais volumoso e mantendo o detalhamento característico dele, eu não acredito de jeito nenhum, cara, que volume, que a parte mais crua do bodybuilding, essa parte da brutalidade, vai conseguir superar a perfeição que ele consegue entregar nessa pose. De verdade, pessoal. O jeito que o Ciban usa a dorsal para ganhar mais largura, o posicionamento dos braços abaixo ali da caixa torácica, sem deixar gaps, né, cara? E melhor, né? O posicionamento também do braço para deixar a linha de cintura dele mais fina. Isso, obviamente, melhora as proporções do físico dele, porque é aquilo, né? É comparativo. Se você compara a linha de cintura com a parte superior e com a parte inferior, e a linha de cintura, que é o ponto de referência, é mais fino, obviamente, a parte superior e a parte inferior do físico vai aparentar ser mais volumosa, né? É questão de proporção. E como o Ciban consegue usar muito bem as proporções dele a favor em qualquer pose que ele executa, em especial aqui no side chest, né, que ele é um mestre nessa pose, eu não consigo ver alguém ficando melhor do que ele nessa pose. Só que agora, pessoal, vem o maior problema: back double biceps. Cara, não é à toa que o nickname do Martin é o Marciano. O trapézio desse cara não é desse planeta, velho. Vocês viram essa foto aqui do Martin ao lado do Harry? Mano, o Harry ficou com um trapézio negativo perante ao do Martin, cara. Olha isso aqui, mano. É surreal essa pose do Martin, né? Eu tinha até comentado com vocês quando ele ficou ao lado do Nick Walker, da brutalidade que ele tem nessa pose, obviamente pelo miolo das costas dele, né, cara? O trapézio chama muita atenção. Tem o lance da pose? É claro que sim, né? Ele se inclina mais, parecido inclusive com o que o Ciban faz. E falando no Ciban, pessoal, o problema é o seguinte, tá? Em 2022, ele conseguiu trazer o prime das costas dele, né? Definitivamente, aquele foi o melhor back double biceps que ele colocou no palco do Mr. Olympia. Em 2023, ele não conseguiu repetir esse feito porque ele teve aquela lesão, né, na reta final. E aí, para 2024, o que eu esperava era que, no mínimo, ele conseguisse manter as mesmas costas de 2023. Porque, obviamente, né, conseguir progredir depois de uma lesão é algo muito difícil. E nas prévias do Mr. Olympia de 2024, ficou claro que ele não conseguiu trazer melhorias em relação à espessura e coisas do tipo, e o pior, né, ele claramente tinha regredido em relação à espessura. Tanto é que se você comparar as costas dele com o Mike Sommerfeld, tem uma diferença muito clara. Eu vou além, se você comparar as costas dele com a do Urs, cara, é assim, não dá pra dizer que aquilo é o Ciban, entendeu? Ele não tava com vantagem de largura, entendeu? E até a espessura dele não tinha uma vantagem tão significativa em relação ao Urs. E o motivo principal, pessoal, de que ele não conseguiu trazer as mesmas costas do que 2023 é muito simples. É porque nesse ano ele definhou bastante, ele atingiu um novo nível de definição. E isso obviamente cobrou o fullness das costas dele. Se você olhar qualquer vídeo em alta qualidade, você vai ver que ele estava muito definido. Só que eu não sei se você percebeu, mas eu dei um foco aqui nas prévias. Por quê? Porque para as finais, o Ciban mais cheio, né, um pouco mais volumoso, ele conseguiu trazer as costas dele um pouco melhor. Na verdade, não um pouco melhor, muito melhor. É só você comparar, por exemplo, o back double biceps dele ao lado do Mike Sommerfeld nas prévias para as finais, cara. Tem uma diferença muito clara. Nas prévias, ele claramente aqui levando uma desvantagem muito clara, só que nas finais, o nível muito mais parelho. E o ponto é, para esse Prag Pro, ele vai chegar mais full, mais cheio. Então, o que isso significa? Obviamente que as costas dele podem chegar muito melhor do que ele apresentou lá no palco do Mr. Olympia. E se olharmos as costas do Ciban nas finais em comparação com as costas do Martin, é sério, tá? Eu não sei como é que vai ser pessoalmente, mas por essa edição aqui, parece que dá jogo, cara. As costas do Ciban tá com um V-taper absurdo. E a diferença de densidade, pelo menos nesse comparativo aqui, tá? Quero deixar claro, não tá tão discrepante assim. Então, resumindo, pessoal, eu acredito que o Ciban ele vai fazer um confronto muito melhor do que algumas pessoas estão acreditando, sabe? Não tô falando que ele vai vencer, não acredito, acho que o Martin Fitzwater, de fato, ele vai confirmar o favoritismo dele,
mas só vamos ter certeza amanhã, né? E claro, eu vou estar trazendo a cobertura para vocês, tá certo? E aí, o que vocês acreditam que vai acontecer amanhã? Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Groove Suplementos, beleza? Se possível, utilize o cupom Carlos. Rapaziada, vocês viram, né, mano, o que aconteceu aí no canal. Infelizmente, cara, teve esse problema aí que eu expliquei lá no Instagram. Mano, fiquei 3 dias sem dormir, rapaziada. Fiquei muito mal com isso aí, mas é isso aí. Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis.